João capítulo 3, nós vamos continuar a partir do verso 22. Na última semana, pastor Anderson trouxe aí uma palavra inspiradora dos versos anteriores, quando Jesus estava em Jerusalém por ocasião da Páscoa e recebeu um rabino chamado Nicodemos, esse homem que conhecia muito bem a palavra de Deus, mas não conhecia o Deus da palavra. Teve que ter um encontro pessoal com Jesus, um encontro transformador. Mais tarde, esse homem se tornou um discípulo do Senhor Jesus, dedicado. Inclusive, ele, com José de Arimateia, foram aqueles que colocaram Jesus naquela sepultura, naquele jardim, onde tinha um jardim, naquele lugar, lá em Jerusalém. Fez parte, um dos discípulos aí que andam depois. Esse é o poder do Evangelho, o Espírito Santo que sopra onde, come, quando quer. Soprou no coração de Nicodemos, o homem que estava cego, passou a ver, conheceu aí o João 3,16, mudou a vida. Quem sabe você entrou aqui nessa noite como Nicodemos, precisa de um esclarecimento do alto, que o Espírito Santo faça isso na sua vida. João 3, no verso 22 ao verso 36, e diz assim a palavra do Senhor: depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação, e foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu-lhe João: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém, vamos ler juntos? Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Verso 30 de novo, vamos lá? Convém, de novo, convém que ele cresça e que eu diminua. Ore aí em nome de Jesus, feche seus olhos, peça ao Senhor para falar ao seu coração, peça ao Senhor para que o Espírito dele abra a sua mente, seu entendimento, para que a palavra do Senhor entre na sua vida nessa noite, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Pai de amor e graça, obrigado por esta palavra inspirada, essa palavra do céu, esse presente que o Senhor nos dá hoje, esse pão do céu. Pai, nos dê fome para que esta palavra nos sacie nesta noite, no nome de Jesus, nos dê sede, para que nós possamos receber da água da vida, que nenhum coração saia daqui, ó Deus, sedento ou faminto, que o Senhor possa, ó Deus, dar o alimento, que o Teu Espírito Santo dirija a Tua palavra, e que eu não atrapalhe nada no nome de Jesus.
Amém. Importa que ele cresça. Esse é o nosso tema. Hoje nós temos a oportunidade de vislumbrar mais um testemunho lindo que João Batista dá a respeito de Jesus. Eu vou direto no texto. Algumas lições. Nesse texto estão explícitas, estão saltando aos nossos olhos, e nela nós encontramos verdades maravilhosas. Esse texto relatado por João a respeito de Jesus no encontro com João Batista, do que está acontecendo. 2 batismos estão acontecendo, 2 ministérios estão acontecendo, um transitório e o outro para se cumprir o propósito da cruz. É uma agenda de Deus. A primeira verdade que nós encontramos nesse texto é que o reino de Deus não é um reino de competição ou de comparação. Não é. Em hipótese alguma, o reino de Deus não é um reino de competição ou comparação, mas um reino de submissão, cooperação e obediência. Esse é o reino de Deus. Olha para o texto, em nome de Jesus. Verso 22 e 23. Jesus está partindo de Jerusalém, indo para as terras da Judéia, e diz que ele passa ali a batizar. Na verdade, Jesus mesmo não batizava as pessoas, eram seus discípulos. Se você abrir no capítulo 4, versículo 2, diz que ele mesmo não fazia. Quem fazia eram seus discípulos. Mas ali estava o ministério de Jesus acontecendo. Enquanto isso, João, numa outra região, aqui diz que Enom, perto de Salim, lá no norte de Jerusalém, 64 quilômetros do norte de Jerusalém, onde hoje está a Cisjordânia, algo despertou que havia ali João Batista também batizando outras pessoas. E houve ali uma questão entre os discípulos, principalmente os de João Batista. Despertou suspeita de que os dois estivessem o quê? Em competição. 2 mistérios acontecendo agora. 2 ministérios acontecendo. Tudo está indo muito bem, mas tem sempre alguém que leva para o lado esportivo da coisa, né? O lado competitivo. João vai negar enfaticamente, assumindo alegremente o papel de subordinação junto a Jesus, entendendo o seu papel no reino de Deus. Amado, o que Deus chamou para você fazer, ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Deus não tem um plano B. A missão que Ele te confiou, você tem que fazer. Você não tem uma outra opção. A missão que Ele te deu é sua. A missão do outro é outra. Nós somos cooperadores do reino de Deus. Nós edificamos o reino. Nós participamos do que Deus está fazendo, e isso é um privilégio. É uma honra. Deve ser uma alegria. Uma alegria. Precisamos entender isso. Os discípulos de João, então, eles estão ali preocupados porque o seu chefe está diminuindo. Tem uma outra caravana aí que está fazendo e está fazendo melhor. Sabe quando alguém está fazendo no mesmo tempo que você está fazendo melhor? Por quê? Porque as pessoas estão dizendo, canta melhor, prega melhor, corre melhor, sabe? Cozinha melhor, faz melhor. Aí começa a nascer as dores, não é isso? Dentro da igreja não acontece isso, né, meus irmãos? Como diz o pastor Anderson, isso acontece lá em Valadares. Só lá na terra, só lá nos valadarenses acontece isso. Versículo 25, diz que, versículo 24, diz que João não tinha sido encarcerado até esse tempo ainda, ele estava ainda realizando o restante do seu ministério, era um ministério transitório. Verso 25 diz que suscitou aí uma discussão entre um judeu e os discípulos de João Batista. E a discussão estava relacionada a uma questão de purificação. Bom, o texto não conta se era a purificação dos judeus normal, de lavar a mão, porque toda refeição, entre uma refeição e outra, entre um prato e outro, é um ritual. Quem já esteve lá sabe que eu estou falando, toda hora.
Então eles saem para fora, aquelas talhas que ficavam do lado de fora lá da casa, toda hora tinha alguém lavando a mão. Enquanto a gente vê muito brasileiro que está meio porquinho aí, né? Precisando aprender. Então a gente não sabe se era essa questão, ou se era por causa do batismo realizado por João Batista e o de Jesus, o contraste entre os dois. O texto não menciona, tudo indica que seja por causa disso que houve essa discussão entre o judeu e João Batista, sobre quem é que estava fazendo de fato o batismo correto. A preocupação não era entre batistas e presbiterianos, não era a quantidade de água ali. Eram outras preocupações. Mas está aí no texto. Verso 27 e 28, João Batista então ignora, nesse momento, qualquer pensamento de rivalidade entre ele e Jesus. Olha o que diz aí o versículo 27. João respondeu: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Versículo 28. Vós mesmos sois testemunhos de que eu vos disse: eu não sou o Cristo. Diz mais: mas fui enviado como seu precursor. Eu não estou no lugar de Jesus. Não estou ocupando um lugar que não é meu. Sabe quantas pessoas estão querendo colocar você contra o outro? Acontece muito, não é isso? Nas briguinhas de escola, eu lembro da minha primeira e segunda série, que tinha sempre o provocador de briga para lá de fora da escola. Qualquer coisinha, era briga por causa de lápis, por causa de borracha. Eu lembro que eu briguei uma vez por causa de lápis. E até hoje eu tenho uma ponta de lápis aqui no braço, aqui, que foi uma briguinha daquelas antigas, né? E aí, nessas brigas de criança, tinha o que colocava a mão no meio. Da época do Cleito ainda, viu? O Cleito lembra disso, né? O que colocava a mão no meio e falava assim: cospe aqui quem é mais homem. Aí o sujeito quer provar que é macho demais, o que ele faz? Cospe, o outro tira a mão e quem cara vai cuspir? Aí você entendeu o que acontece. Aí embola os dois e o pessoal gostava, porque não tinha WhatsApp na época, o que divertia os meninos depois da aula eram os encontros que tinha, né? As meninas faziam outras coisas, mas os homens é aquele que fica no meio, entre duas pessoas, comparando, querendo colocar um contra o outro. Eu tenho falado muito sobre unidade na igreja. Espero que você esteja ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Tem sempre alguém a serviço do maligno para poder plantar zizânia, plantar contenda. Diz que Satanás ele planta isso de noite, ou seja, é trevas, é tempo de escuridão, é de maneira secreta, não é assim é sempre chamando alguém à parte e dizendo assim: o Bruno é melhor que o Anderson, fulano está fazendo melhor que ciclano, para nascer aquele, não é isso? Meus irmãos, nós precisamos ser mais espirituais, entender o que é o homem, entender o que é o homem. João está dizendo: olha, eu não tenho o papel de Jesus, eu vim só para preparar o seu caminho. Verso 29, olha o que diz o texto: o que tem a noiva é o noivo, amigo do noivo está presente e ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. O meu papel é outro, a minha posição não é de noivo. Na verdade, João Batista pode dizer assim: olha, na verdade eu sou o cupido, eu estou aqui para preparar, para o noivo encontrar com o noivo. É por isso que eu fui no deserto, batizando e pregando arrependimento. Na verdade, eu estava preparando para que a evidência estivesse sobre ele. Amados, o reino de Deus não é um reino de competição ou de comparação. Não é. Tem muita gente se colocando ao lado do outro, querendo correr, competindo, e Deus não te deu essa missão. Tem gente deixando de fazer o que Deus chamou para fazer, porque está se comparando, quer competir. Se Deus te deu um talento, cuida do teu,
no nome de Jesus, faça o melhor, multiplique seu talento, invista, não fique gorando o talento do outro, preocupado com o que o outro está fazendo. Você viu que a maioria das discussões entre mulheres é por causa da outra? É o cabelo da outra, é o vestido da outra, é o tamanco da outra, essa preocupação que a mulher tem. Não, isso não acontece aqui em São Vicente, não é isso? Você viu o cabelo de fulano? Cuida do teu, o seu cabelo está bem penteado, louvado seja Deus, não é isso? Amados, nós temos um problema grave, sabe o que é? É falar bem da grama do vizinho, é ficar olhando a grama do vizinho. Sabe por que a grama do vizinho está verde? É porque aquela mangueirinha que você rega está lá, ao invés de você jogar na sua, cumprir o seu papel, o seu chamado. Se você faz o seu chamado ser realizado da melhor maneira possível, Deus é glorificado, o reino ganha, e todas as partes cooperaram para a edificação. Então o reino de Deus não é um reino de competição, de comparação, é um reino de submissão, de cooperação e de obediência. Tem uma missão, tem que cumprir. João diz assim: eu estou cumprindo a minha missão. Minha missão. Então, qual que era a missão dele? Ele era o medianeiro, preparador dos arranjos para o casamento. Ele estava ajustando. Sua alegria era ver a felicidade do noivo ao encontrar com a noiva. Era de Jesus realizar seu ministério. O trabalho de João era feito apresentando o trabalho de Jesus. Seu papel era promover o Cristo. É por isso que quando ele vê Jesus no batismo, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João perdia um discípulo para Jesus, para ele, na verdade, era a tarefa cumprida, de que ele conseguiu levar alguém até Cristo, até Cristo. João só podia batizar com água, não com Espírito. Ele entendia isso. João podia anunciar a vinda do reino, mas não podia entrar nele. Somente o Cristo, o primeiro a entrar no céu, o primeiro homem a entrar no céu, a chegar na porta do céu e dizer assim: abra-se os portões, para que entre o Rei da Glória. Somente Ele. Segunda verdade que encontramos nesse texto, é que ninguém pode ser, estar ou ficar mais evidente que Jesus em seu ministério e em seu chamado. Ninguém pode ser, estar ou ficar mais evidente que Jesus em seu ministério e em seu chamado. Verso 30, convém que ele cresça e eu diminua. A causa de João Batista tinha de enfraquecer pela ordem natural das coisas. Por quê? Porque o ministério de Jesus passou a se desenvolver. E tinha gente falando assim: olha, está diminuindo seus seguidores, sua igreja está fechando, João. E do outro lado, lá na Judéia, o perigo da gente ficar olhando, né, um outro rebanho. As outras ovelhas estão mais gordas, o capim lá está mais verde, os bancos são mais macios, lá tem mais estrutura, lá tem mais isso, e não trabalha aqui. Outra também é não entender que há papéis que nós não podemos assumir, e um deles é de não estar no lugar do Cristo. Nós não podemos ser mais evidentes que Jesus. Quando eu tomo lugar, toma forma, o Cristo sai pela janela. Não há nada de Deus na nossa vida quando há muito de nós em nós. Quando enfatizamos muito. E isso a começar pelas nossas músicas. Hoje foi um bálsamo adorar o Senhor aqui. Se quisesse cantar mais 15, eu topava. Estava tão bom adorar o Senhor, músicas espirituais, letras bíblicas, adorando o Senhor, exaltando o nosso Deus. Mas nós conhecemos tantas canções que exaltam o homem, e aquilo faz bem para as pessoas, não é? Porque olha para aqui, terminamos o culto como se fôssemos super-homens, e Jesus nem entrou ali, não esteve lá, não foi reconhecido.
Amados, João Batista foi enfático, o que importa é que Jesus seja evidente, não eu. Que a mensagem seja o centro, não o pregador, não importa o pregador, o que importa é o conteúdo. O conteúdo. As pessoas gostam de seguir grandes pregadores, e muitos estão perdendo a palavra por causa disso. Estão preocupados com a projeção pessoal de alguém e não com a palavra de Deus. Somos canais. Está tão preocupado com o adorador que esqueceu da adoração. A quem é dirigida? A quem prestamos culto? Amados, nós precisamos, ao vir à casa do Senhor, nos preparar para esse momento, porque nós vimos adorar um Deus Santo. A gente tem que vir diminuindo para chegar aqui zero da gente, para Deus nos encher. Se tem uma coisa que nós temos que fazer, ao chegar aqui vazios, no nome de Jesus, para que Ele nos encha dEle, da graça dEle, do poder dEle, que Ele seja adorado. Ninguém pode estar mais evidente que Jesus. Se você está sendo muito evidenciado, é porque Jesus está sendo negligenciado. Quem é Jesus na sua vida? Quantos por cento é Jesus na sua vida? A gente tem que medir isso direto. Às vezes estamos bonitos na foto, Jesus não apareceu na foto. É evidência. Terceira verdade que encontramos nesse texto é que o testemunho do céu sempre estará acima do testemunho da terra. As coisas do alto sempre estarão acima. Sempre acima, valores acima. O tempo deve estar acima. Verso 31 a 33, quem vem das alturas certamente está acima de todos, quem vem da terra é terreno e fala da terra, quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica que Deus é verdadeiro. Aqui o evangelista, ele reflete as características de Jesus, especialmente aquelas que destacavam a respeito de João Batista, como Jesus está acima de tudo. E João entende o seu papel terreno e que Jesus veio do alto, enviado de Deus, é o próprio Deus, é o Cordeiro de Deus. Ele tinha origem celestial, ele se colocava acima de todas as coisas mortais e terrenas. É para ele que o Pai olha do céu e diz assim: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Quando a igreja aprende a adorar ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus na pessoa de Jesus, ela consegue agradar o Pai, porque Ele tem prazer no Filho. O nosso culto é mediado por Jesus, porque Deus tem prazer no Filho. Tem prazer em Cristo Jesus. Tem prazer. Ele se agrada do seu Filho. João 3,13 diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Esta é a origem, acima de tudo, e ele dá seu testemunho daquilo que vê e ouve, um testemunho de coisas celestiais. Enquanto as pessoas estão discutindo as coisas da matéria, da terra, aquilo que é terreno, aquilo que é carnal, Jesus vem com a mensagem do alto, valores do alto. Se você pegar o texto de Mateus, lá no Monte das Bem-aventuranças, você lê o Sermão do Monte, parece que Jesus vem de outro planeta, vem de outro lugar, porque todos os valores distorcidos do homem, ele vai colocando valores acima. O Sermão do Monte, ele destoa do mundo, para mostrar de onde ele veio. Ele trata de praticamente todos os temas ali, no Sermão do Monte. Em João 16,13 diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir do alto. Do alto, as coisas de cima são mais importantes que as coisas de baixo. Precisamos dar atenção à palavra do alto.
Somente os homens regenerados, nascidos do Espírito Santo, podem apreciar o testemunho do Cristo. Eu imagino que na cabeça aqui de João estava Nicodemos, que até então cogitava das coisas deste mundo, cogitava das coisas dos homens, não das coisas de Deus. Quando Jesus repreende Pedro, ele diz assim: olha, você é homem carnal, você cogita das coisas da terra, você precisa conhecer as coisas do alto. Verso 33, aqueles que aceitam o seu testemunho não precisam de outra autenticação. Aqui está de que Deus é o Deus verdadeiro, que é Ele que dá o testemunho verdadeiro. O seu testemunho é o testemunho que prevalece a respeito do seu filho. É o testemunho que prevalece. 1 João 5,10 diz assim: aquele que crê no Filho de Deus em si, tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Testemunho do alto. Testemunho do alto. O testemunho do céu sempre estará acima da terra. Deus diz que Ele é o Filho amado, em quem Deus tem todo o prazer. Deus, o alto, diz assim: a Ele ouvi. Lá no sermão quando estão lá no monte da transfiguração, a Ele ouvi. Este é meu Filho amado. A Ele ouvi. Uma parte do sermão foi o próprio Deus que pregou, direto do céu. E Ele afirma: esse é o testemunho que nós precisamos receber. Quarta verdade que encontramos nesse texto é que Jesus, o Filho de Deus, é o Deus Todo-Poderoso, é o enviado de Deus, que anuncia as coisas de Deus, que tem o revestimento ilimitado do Espírito e a aprovação do Pai. Isso tudo. Você tem que ler o texto para você mergulhar nele aí. Verso 34 e 35. O que diz? Vamos ler juntos? Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho. Quantas coisas? Todas. Para o Filho, o Espírito foi dado por medida, foi limitado, ilimitado o poder do Cristo. O Espírito Santo está sobre ele. Você tem que ler Isaías 61. O Deus que cura, que restaura, que levanta pessoas, dos quais serão chamados carvalho de justiça plantados para a sua glória. O Cristo que recebe a autenticação do Espírito, cheio do Espírito. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o enviado de Deus, que anuncia as coisas de Deus e tem o revestimento ilimitado do Espírito e a aprovação do Pai. Cristo declara as palavras de Deus como testemunha fiel. Como testemunha fiel. Quando ele fala, ele não fala dele mesmo, ele fala do Pai, enviado do Pai, como alguém que viu e ouviu. Esse é o testemunho. Esta é a exatidão das suas palavras, do Deus imensurável. E diz aqui no original, que Ele não tem dado o Espírito por medida, ou recebeu o Espírito sem medida alguma. Não tem como o homem limitar o poder do Espírito de Deus. Ele sopra onde quer. Ele opera. E o Filho, antes de subir, diz que Ele enviou o Espírito Santo, que revestiu a igreja de poder, de autoridade, para fazer, e Jesus disse que nós vamos fazer obras como a dele, e ainda obras maiores faremos. Fala: Senhor, se fizer o que o Senhor já fez, já é extraordinário. Ele disse: obras maiores. Obras maiores. Tudo o que pedires ao Pai, crendo, receberás.
vereis. Toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. E ele falou assim: agora eu estou dando autoridade para a igreja, Mas ainda, o Cristo é o especial objeto do amor de Deus, Ele é o guardião das riquezas divinas. Tudo que é bom está guardado em Cristo Jesus. João 16,15 diz assim: tudo quanto o Pai tem é meu, é por isso que vos disse que há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Tudo que é bom no Pai está no Filho, reside em Jesus. Mateus 11:27, tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E aí nós precisamos fazer como os discípulos, chegar para Jesus e dizer assim: mostra-nos o Pai, queremos conhecer o Pai, queremos conhecer o Pai. Jesus passa a falar do seu Pai, e agora os discípulos assim: então mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. Jesus, o Filho de Deus, é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o enviado de Deus, que anuncia as coisas de Deus, tem revestimento ilimitado do Espírito, e a aprovação do Pai, a aprovação do Pai. Uma das maiores alegrias de um filho deve ser aprovado pelo seu Pai. O Pai poder dizer assim: muito bem, meu filho, parabéns, você enche o meu coração de alegria. Em Cristo Jesus, nós somos filhos benditos, nós conseguimos agradar o Pai. Em Cristo Jesus, quem está em Cristo é nova criatura, recebeu uma herança, faz parte de uma herança eterna, se tornou participante do reino de Deus. Você tem ideia disso? De apesar do problema que nós somos, humanamente falando, Deus foi tão gracioso que colocou do seu Filho em nós. E quando Ele nos vê, Ele não nos vê, Ele vê Jesus em nós. O quanto de Jesus está em nós? Qual é a evidência? Quinta verdade que encontramos nesse texto é que você só tem uma porta de salvação. Só tem uma opção de porta de salvação. Não entre pela porta errada. Não entre pela porta errada. Só tem uma, meu irmão. Só tem uma. Último versículo aí, versículo 36. Vamos juntos. Por isso, agora vamos ler como quem jantou. Vamos lá? Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Você só tem uma opção de entrar por uma porta, não erre ela. A Bíblia diz que Jesus é a porta. Só se passar por Ele. João termina essa porção fazendo duas afirmações. Primeiro, quem crê em Jesus, ou seja, quem confia sua vida a Jesus, esse tem a vida eterna garantida. Quem entra pela porta estreita, quem entra pelo caminho verdadeiro, que lá em João 14,6 diz que Ele é o caminho, é um singular, só tem um, meu irmão. Enquanto todas as portas do mundo estão abertas, você precisa ter discernimento, você tem que entrar nessa porta. Se você entrar em outra, complicou sua história. Diz aí, João, quem crê em Jesus, quem confia sua vida em Jesus. Isso significa que se você tiver que pular hoje de um prédio, está em incêndio, 20 andares,
Jesus está lá embaixo dizendo assim: pula que eu te pego. Você pula? 20 andares, nenhum homem consegue segurar. Você pula? Você confia no Cristo o suficiente para entregar a sua vida? Dizendo assim: eu pulo. Eu salto nele na hora. Saltaria, meu irmão? Você está disposto a confiar em Jesus? Se você crer nele, você vai ter que pular. Não é suicídio, é confiança. Um pai, quando chama um filho de cima do muro alto, fala assim: pula que o papai pega. O que o filho faz? Pula. E se um estranho for lá? Será que você é a ovelha que consegue ouvir a voz do seu pastor? E ele diz assim: pula, pula. Quem crê em Jesus, quem confia em Jesus, a sua vida tem vida eterna garantida. A segunda afirmação é: quem se rebela contra o senhorio de Cristo em sua vida, não verá a vida eterna, e sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus. Sobre ele permanece a ira de Deus. Você só tem uma opção de porta. Não erre a porta que você vai entrar. Não negue. O Espírito Santo fala com você nessa noite. Não erre a porta. O Senhor Jesus está te chamando para um encontro pessoal com Ele, para você entregar a sua vida a Ele. Sua vida, tudo. Entregar tudo. Tudo. Sem reservas. O que Ele pode te dar? Vida eterna. Vida eterna. E se eu não for, pastor? Condenação eterna. Não tem outro. Não tem um segundo plano. Eu quero concluir relembrando as verdades importantes desse texto. Primeiro, que o reino de Deus não é um reino de competição ou de comparação, mas um reino de submissão, de cooperação e obediência. Esse é o reino de Deus. Se você está no reino de Deus, você não está em competição. Você não tem que comparar com ninguém. Com ninguém. Seja submisso ao Senhor nesse reino. Coopere com o que Deus está fazendo. Obedeça. É melhor do que sacrificar. Segundo, ninguém pode ser, estar ou ficar mais evidente que Jesus em seu ministério e seu chamado. Importa que Ele cresça. Ninguém pode ser mais evidente que Jesus. Ninguém. Faça uma análise de sua vida, o quanto você está evidente e o quanto Jesus está aparecendo. As pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus, dar glórias a Jesus. Não é a nossa performance, meus irmãos, é o poder de Deus, é Ele. O testemunho do céu sempre estará acima do testemunho da terra. Por isso você tem que dar crédito ao testemunho que Deus dá a respeito do seu filho. E quando você ler a palavra de Deus, saiba que Deus está falando com você. É mais importante do que o que você pensa, o que os outros dizem. É a palavra de Deus. Veio do alto. Jesus, o Filho de Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Preste atenção. Aquele que morreu na cruz do Calvário é o Deus Todo-Poderoso, que anuncia as coisas de Deus e que tem revestimento em poder ilimitado do Espírito. Ele pode fazer o que ninguém pode. Quando o mundo para, Ele continua. Quando os reinos caem, Ele se levanta, porque Ele está vivo, Ele reina, é o Deus soberano. E que mais? Ele é a delícia de Deus.
Ele é a delícia de Deus. Quando você está em Cristo, e quando Cristo está em você, quando você vai se enchendo dele, dia a dia, você vai se tornando a delícia de Deus, aquele a quem Deus aprova. Você só tem uma opção, uma porta. Não erre a porta, entre pela porta certa, Jesus. Nessa noite, que saiamos daqui, meus irmãos, menores do que entramos aqui. Menores. E que a cada dia Jesus cresça em nossas vidas. Cresça, cresça. Assim que cresça o nosso amor por Jesus e pela palavra de Jesus. Todos os dias, faça essa oração. Jesus, me ensina e me ajuda a te amar sobre todas as coisas. Me ajuda, Jesus. Que cresça nosso tempo dedicado a Ele, em oração, em estudo, em meditação da palavra. Que nós possamos dar mais valor ao testemunho do céu do que o tempo deste mundo. Que cresça nosso esforço em comunicar o amor de Jesus pelos pecadores. Que cresça o esforço missionário, o esforço evangelístico, o esforço de dizer ao mundo quão grande Ele é. Que cresça, que cresça, que cresça a nossa obediência aos seus mandamentos e o nosso comprometimento com o seu reino, cada dia mais comprometido. Que isso cresça, que Ele se torne cada vez mais evidente em nós. Não vamos precisar andar com a camiseta dizendo assim: Jesus é grande, porque as pessoas vão ver Jesus em nós, mas que diminua nossa vaidade, a nossa soberba, nosso espírito de competição, de comparação, de mérito ou demérito. Que diminua a nossa carnalidade, que diminua a nossa disposição em lutar contra o reino de Deus, porque o reino vai avançar, querendo ou não. Que diminua a nossa competição com Cristo. Temos que olhar para João Batista. O importante é que ele cresça. Eu existo nesse mundo para promover a glória dele, para anunciar entre os povos a sua glória. Enfim, que diminua a nossa pessoa, que diminua as nossas realizações, que diminua as nossas autoprojeções, que diminua os nossos sonhos, para que cresça a pessoa de Jesus, para que cresça as realizações de Jesus, para que cresça a projeção do reino de Jesus, para que cresça os sonhos de Jesus a nosso respeito. Eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. É isso que eu quero, Senhor. Eu quero andar nos teus pensamentos, eu quero andar nos teus projetos, nos teus sonhos, Senhor. Importa que o Senhor cresça. Importa que o Senhor cresça, que eu diminua, Senhor. Vamos ficar de pé. Será que nós conseguimos adorar Ele nessa noite com esta canção, declarando isso no nome de Jesus? Declare com todo o seu coração. Faça desta canção um louvor, uma entrega no nome de Jesus. E menos
mais de ti. Mais de ti. Mais de ti. E menos de Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com tua glória, todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que Ele cresça. Eu te ilumbra, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. De ti, muito menos e menos de Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que Ele cresça. Eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Quero chamar os presbíteros que vêm à frente, em nome de Jesus. Todos os presbíteros presentes, por favor, vem aqui, pastor Anderson. Eu vou orar, após eu vou impetrar a bênção. Eu vou estar à porta para cumprimentar os irmãos, mas os presbíteros serão aqui para orar com você, tá bom? Se você quer receber uma oração nessa noite, entregando a sua vida a Cristo, se consagrando, está precisando de algo que Deus pode operar na sua vida, os presbíteros vão orar com vocês nessa noite, tá bom? Pai, nós te louvamos nessa noite, entregamos a nossa adoração, a nossa gratidão, este culto, ó Pai, ao Senhor. Obrigado por teu Espírito Santo, que mais uma vez falou o nosso coração. Que ao sair daqui, saímos fortalecidos do Senhor. Que o Senhor possa, Deus, continuar revestindo o teu povo de autoridade e graça. Unge e abençoa cada presbítero, cada pastor desta igreja, com poder, com unção. Opera sinais e prodígios no nosso meio. Que o Senhor cresça, Senhor. Que o Senhor seja evidente em nossas vidas. Para a glória do Senhor e para a nossa alegria, Senhor.
Amado irmão, ide em paz, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão, consolação, a doce presença do Espírito Santo, repouse sobre o nosso povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém.